Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Amém. Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Você que é novo por aqui, se inscreva, curte, comenta e compartilhe o vídeo. Hoje nós continuamos com o devocional. Todas as manhãs tem um devocional, média 8 a 12 minutinhos. Continuamos na Galeria da Fé, em Hebreus 11. Lembrando que essa semana, dia 23 e 24 de fevereiro, teremos a grande inauguração da The Life Church, a igreja a qual faço parte, em Valinhos. Você é nosso convidado, Rua Rui Barbosa 340, Jardim Primavera, e teremos venda de hambúrguer com quantidade limitada. Faça já sua reserva no Instagram ou por aqui, pode falar também por aqui. A gente fala, lanche é nível que eu gosto de comer. Hamburgão, bacon, queijo. Amém? Então vamos lá. Hebreus 11, a Galeria da Fé é extensa. Então nós vamos passar uns dias aqui falando de fé e contemplando grandes homens de fé que o apóstolo Paulo vai citar aqui na carta aos Hebreus. Amém? Hebreus 11, 7. Ontem falamos de Enoque. Exemplo de Enoque, hoje Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém. Noé é um personagem, fala muito de fé, né? Fala muito de fé, fala muito de conhecer a palavra, a voz de Deus. Porque, contextualizando, naquela época nunca havia chovido tanto e nunca teria acontecido. E agora, se a gente se colocar no lugar de Noé, imagine que a tecnologia que tinha à época, e você ouvir o Senhor falando, você vai construir uma arca onde levará os animais, e onde levará a sua família, porque eu vou derrubar um dilúvio que vai cobrir toda a terra de água e ninguém sobreviverá. Como acreditar nisso, né? Como acreditar em tudo isso? Falar, não, isso é coisa da minha cabeça, não é o Senhor falando não. Como o Senhor vai acabar com tudo e vai usar eu para construir. Bem na hora que o galo cantou, para construir uma arca, um barco desse tamanho. Impossível construir um barco desse tamanho. Provavelmente era o que eu iria falar. Não, senhor, um barco desse tamanho é impossível. Como que eu vou construir um negócio desse? Não tem nem ferramentas, né, para isso. E ele confiou em Deus e com a ajuda de Deus, Deus deu todas as dimensões. Imagino eu que Deus ia explicando para ele como ele fazia para ter as madeiras, ter a tecnologia para calcular o que eu iria usar, como prender a madeira. Porque eu não saberia fazer isso nem nos dias de hoje. Com toda a tecnologia que tem, eu teria que pesquisar, teria que buscar. E o legal é que ele não precisou pesquisar nada. Ele confiou em Deus e executou aquilo que Deus tem. Mas o que eu quero trazer é para aquilo que a gente tem ouvido do Senhor. Às vezes a gente tem ouvido coisas tão mais simples para o nosso dia a dia e nós deixamos de executar. Às vezes nós ouvimos o Senhor falando, não vai por ali, e nós vamos. O Senhor falando,
Nossa, dá tempo de ler a Bíblia, né? E a gente não lê. Vem orar e nós não oramos. Às vezes ele nos acorda durante a madrugada e dá aquela vontade de orar, mas com aquela preguiça. É ele nos chamando. E o que nós fazemos? Voltamos a dormir. Às vezes ele fala, ora por tal pessoa e nós não oramos. Faça tal coisa, nós não fazemos coisas tão simples. E a palavra de Deus diz que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Quem não é fiel no pouco não será no muito. Às vezes a gente espera algo grande, que o Senhor quer fazer algo grande através de nós. Só que enquanto nós ignoramos as pequenas coisas que Ele nos pede, Ele não vai trazer as coisas grandes. Porque se nós não somos fiéis no pouquinho, no simples, nós não responderemos também as coisas grandes. Ou nós não estaremos preparados para a coisa grande. Será mesmo que era necessário 100 anos para a construção da arca? Ou será que além da arca, Noé estava sendo construído também por Deus? Quanto tempo nós levaremos para concluir as pequenas tarefas que Deus tem nos confiado, tem nos chamado, tem nos falado? Pequenas tarefas, pequenos começos. Ontem eu ouvi o Felipe Vilela, ele falou um cortezinho dele falando que quando ele também tomou a decisão de mudar os hábitos alimentares, a rotina, eu não sabia que ele tinha a questão saúde também, né? Que a saúde gritou mais alto. Achei que tinha sido uma decisão dele por livre e espontânea vontade. Mas ele assumiu que estava todo desregulado hormonalmente e mais algumas coisas. E ele falou assim, poxa, a gente tem tanta batalha espiritual, a gente resiste tanto ao diabo, resiste tanta coisa, eu não consigo falar não para um chocolate, não para um brigadeiro. Que crente é esse que eu sou? Ele falou. E é verdade, às vezes a gente não consegue fazer pequenas coisas, pequenos gestos e esperamos algo grandioso do Senhor. Não, quando for isso, for aquilo, eu vou fazer. Não, faça já o pequenininho. Ore 5 minutos, ore 2 minutos que seja. Comece. Leia a Bíblia, comece com um capítulo, com meio capítulo. Na hora que você vê, você já está apaixonado por isso aqui, está lendo 10, 15 capítulos. Está lendo 1 hora e meia. Aquela leitura, para ela ser prazerosa, não é uma leitura corrida, é uma leitura com entendimento, com intencionalidade. Lendo e entendendo o texto, o contexto. A gente para exercitarmos a nossa fé, nós temos que começar com as pequenas coisas que Deus nos pede. O que Ele tem te pedido que você já poderia ter feito? Uma leitura, uma oração por alguém, um tempo de cuidado maior. Não podemos negligenciar os pequenos pedidos do Senhor. E a gente aprende a ouvir e a reconhecer a voz do Espírito Santo nas pequenas coisas. Primeiro ele vai falar parecendo que não é ele. Vai falar coisa da minha cabeça. E aí você vai aprendendo que aquela voz é a voz dele. E aí ela não vai parecer tão distante. Aí ela não vai parecer que é isso? Aí você vai começar a aprender a ouvir a voz, vai deixar ela num volume mais alto dentro de você. Amém? Comece com os pequenos começos, exercite a sua fé a partir do pouco. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo. Até amanhã. E sexta e sábado teremos a inauguração e os hambúrgueres.
Venha fazer parte dessa festa, celebrar esse começo. Começamos já tem meses, em julho do ano passado, mas essa é a inauguração, porque a casa está mais arrumada. Já estamos um pouquinho melhores para recebê-los. Não podíamos fazer uma festa sem conseguir recebê-los também. Amém? Venha celebrar conosco. Ore por nós. Amém? Até amanhã.